Pode isso, maga. Pode tudo, mas nem tudo pode. Vem aí, Pode Maga, o podcast que você vai querer ouvir. Olá, meus carinhosos, Pode Maga chegando. E antes de anunciar os convidados ilustríssimos que estão aqui hoje, eu quero convidar todos vocês para que inscrevam-se em nosso canal, no podcast Pode Maga e, lógico, ativem as notificações porque vocês vão assistir muita coisa boa, tá? Inclusive agora que eu estou mais nervosa do que nunca. Vocês sabem que eu falo mesmo, né? Estamos com duas pessoas aqui que eu tô até com medo de falar o nome deles. Luiz Esteves Júnior, Magão, e a Yara Lorena, sejam bem-vindos. Primeiramente, obrigadíssimo, né? Por terem aceitado, terem doado um pouquinho do tempo de vocês, que a gente sabe que é corrido, para o podcast Pode Maga, tá? Eu sei que vai ficar mais alavancada pra gente ainda, por conta de vocês, porque vocês são sucesso, né? A gente agradece. São sucesso demais. A gente abre espaço, e as pessoas nos dão espaço para entrar, porque a gente pode dar espaço para outras pessoas saberem um pouco mais sobre o universo da comunicação, por exemplo, né? Bom, a gente agradece. Para mim é uma grande satisfação estar aqui conversando com você, essa voz tão linda. Eu fico reparando, essa voz bonita. Meu Deus do céu. É simpática. Dá pau pra A mulher já tá nervosa, o Luiz Esteves aqui, derrubando a estrutura. Não, e eu aqui balançando a cadeirinha já aqui, ó, super tranquilo, para não dizer o contrário. Meu Deus do Porque é céu. o que a Mayara tava falando aqui nos bastidores, né? Uma coisa é a gente sempre entrevistar, fazer pergunta, né? Outra coisa é estar do lado de cá, é responder. Eu me sinto encurralada. E Não falar besteira assim, nada, nada, né? redes sociais. Ela nem começou a estar aqui, ó. É o uísque? Não diga não, não diga não, não diga não. Brinde, vai. Tem que brindar e beber, vai. Brinda, porque são 7 anos sem... Pronto, delícia. 7 anos tem o que, Mayara? Sem conversar. Sem conversar. Ah, tá. Eu sou preocupado, eu preciso saber das coisas. É incrível como vocês são iguais que estão na TV, as brincadeiras. Olha, gente, eu tô falando aqui dos bastidores, tá desse jeito aqui. É desse jeito aqui, é muita risada. Eu até falei, eu rio muito alto, tá? Minha mãe tá tudo tranquilo. Se eu pegar uma chaleira aqui, mas assim, a gente se sente tão confortável, tão em casa, que às vezes sai uma besteirinha ali e aqui, mas graças a Deus, assim, a televisão em si, ela mudou muito, né? Hoje em dia, a gente tá mais natural, mais real possível. Não tem mais aquela coisa tão mecânica, né? Verdade. O povo precisa se identificar. Tem um Então, que bom que a gente gestado, né? pode ser nós. Nós mesmos. É que tem, gente. Não é não? É A assim. melhor coisa que tem é ver o Magão dançando com a Luna. O bagulho menos duro, né? Mas você sabe que as pessoas falam, né? Essa história da dança virou um sucesso, né? Vai ter dancinha aqui hoje. É Tem um outra case gatinha, de Rodrigo Farol. agora gente, vai. É as muito pessoas, são comentários recorrentes, assim, as pessoas sempre param para falar. Tem que não goste? Você tá dançando, né? Ou então diz assim, ó, você precisa melhorar um pouquinho mais. Fica, né? Ou então fala, Mayara, se esforça tanto. Olha, Mayara. Mas que bom, né? Ter essa estrutura do lado, né? Ó, eu dou graças a Deus, Não, viu? Ele se diverte muito, viu? Porque senão era um bonecão de Olinda, boneco de posto, sabe aquele negócio? Né? Tipo isso. Mas é isso, olha só. Eu comecei, né? Eu comecei pelas brincadeiras, mas vamos lá. Eu queria iniciar, como eu inicio sempre, tá? Saber como nasceram esses comunicadores. Radialista, não é isso? Isso, eu comecei no rádio. Comentarista e a venenosa do Balanço Geral. Luiz Esteves, é isso, apresentador de jornal, agora Balanço Geral, né? Eu vou falar sobre a tua transição também, eu quero saber tudo. Tá. Desde 2019, não é isso? Isso, no Balanço Geral Ceará, eu acho que a Record, aqui, a TV Cidade, era a única rede, né, afiliada que ainda não tinha Balanço Geral. Que ele deixou de ser nacional para ser local. É uma franquia, né? uma A franquia. da Record tem em todas as emissoras. Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Todas as emissoras têm a sua versão Bahia. de balanço geral, né? E cada um com a sua cara, que é o que é mais legal. É. A gente também consegue fazer, às vezes, um cross, né? Por exemplo, teve live do último reality da Record, que é o novo reality, A Grande Conquista, A Fazenda, e a gente tem essa oportunidade também de conversar e colaborar
com profissionais de outras regiões, né? Tipo assim, é muito legal. É uma rede muito grande. A Record também é uma mãe, né? É Assim como a verdade. universidade. É verdade. viu? No fim do ano passado, a gente fez, inclusive, Amigo Secreto. Os apresentadores. mesmo? Olha. Os apresentadores da. Foi não? Foi não. Foram os apresentadores, Os apresentadores. os âncoras dos balanços, isso, dos balanços. Aí a gente trocou presente e tudo. Foi bem legal. Que interessante. E, assim, a comunicação entre vocês é bem direta, bem... São receptivos, né? Sendo bem direta, bem venenosa. São receptivos com nós nordestinos? São sim. Ó. A gente faz muita coisa pelo WhatsApp. Como a maioria da população utiliza esse recurso, né, esse aplicativo para trocar mensagem. A gente troca mensagem só que profissionalmente, né? É página de VT para lá, página de VT para cá, é link de reportagem para lá, link de reportagem para cá. A gente troca muita informação, né? Entendi. Facilidade, facilidade da internet. Se acontece algo que repercute localmente aqui, eles se aproveitam, né, todo o nosso material para exibir nacional, por exemplo. Entendi. Então, para os dois, tá? A pergunta, como eu falei, né, anteriormente, como nasceram os comunicadores? Vai lá, né? Eu vou deixar para os mais velhos. Não é não? A gente não tem que respeitar. Pela começou brilhando, viu? Sai feitinho de bomba aí, esses termos, né? Porque aí já fala tudo, mas vai ser errado. Mas o pior é que eu sempre digo assim, eu sou um velho no corpo de novo, né? De uma pessoa nova. Não, né, velho? A gente não tem nem 40 anos. Eu não tenho E velho. como se 40 fosse velho. Eu Pra mim, tenho- velho, você tem Não, 20. exato. olha Na verdade, velho é um Estado de estado de espírito. espírito, assim como a juventude também, né? Mas eu muitas vezes me sinto um velho. Eu chego e falo pra Mayara, né, Mayara? Eu disse, parece um velho, né? Mas é bem isso mesmo. Eu ia dizer assim, primeiras damas, mas vamos lá então. Vai. Você quer saber como eu nasci? Eu nasci de parto normal. Luiz sendo Luiz. Magão sendo Magão. Eu ia falar uma brincadeira agora, mas Ai, Fala. quebrou o brinquedinho da mão. você tá me chamando de cabeção? Isso Tu mesmo. foi grande? Tu nasceu com quantos quilos e quantos de Sei quantos quilos, mas Quantos centímetros você minha nasceu? mãe me disse que eu nasci grande, né? Nasci grande. Tudo bem. E eu nasci com quase 4 quilos. Quase 4 quilos, é. Mãe disse, mãe disse que foi pesado. Foi pesado. E assim nasceu o comunicador. Mas engraçado, né? Eu na minha infância, na verdade eu sou uma pessoa tímida, embora não pareça, né? Eu sou um homem tímido e na minha infância e adolescência eu era bem mais, né? Bem mais do que eu sou hoje, porque ao longo do tempo eu percebi que a timidez iria me atrapalhar, só me atrapalhar, profissionalmente, né? Nos relacionamentos interpessoais. Então eu fui criando estratégias para driblar a minha timidez, né? Eu ainda me considero uma pessoa tímida, mas já consigo lidar com a situação, né? Com essa situação. Então, eu não me imaginava comunicador na frente das câmeras, não. Eu, na verdade, sempre gostei, como gosto, do audiovisual, né? Então, eu lembro, meu tio Erivelto, um abraço, minha tia Eliane também, lá em Maranguape, eles compraram aquela handcam, uma câmerazinha caseira dessas, e eu pegava a minha prima, a filha deles, a Marjorie, e eu era o cinegrafista, eu era o cara que estava filmando, e ela ficava fazendo entrevista em festa de família e tal, aí depois eu editava esse material, mostrava para a família, então eu trabalhava com audiovisual assim, né? Já de forma caseira. E quando chegou ali no meu segundo ano, né, no ensino médio, aí eu fui fazer teste vocacional na escola e deu rádio e TV. Só que à época não tinha curso de rádio e TV aqui em Fortaleza, né? Então, e eu também não estava disposto, nem tinha dinheiro para ir para outra cidade. Então tive que ou escolher entre publicidade ou jornalismo, que são as habilitações que à época existiam para o curso de comunicação, né? E aí eu comecei na publicidade, fiz um semestre e depois eu fiz vestibular de novo, eu abandonei a faculdade de publicidade porque não gostei e fui fazer jornalismo do zero, né? A pedido inclusive da minha família, disse, você não gostou e tal, não sei o que, não aproveita e tal, não sei o que, a gente faz um esforço para pagar e tudo, foi uma faculdade particular. E foi lá que eu me descobri.
jornalista, né? Porque eu às vezes falo, né, quando me perguntam, eu caí de paraquedas mesmo no jornalismo. Não era uma coisa assim, vou fazer jornalismo. Nunca passou pela minha cabeça. Não foi pensado, né? Então eu fui, o jornalismo me chamou, na verdade, e eu comecei a desenvolver as minhas habilidades na faculdade, né? Eu tinha, na verdade, um desejo de trabalhar com rádio, né? Eu morei durante muito tempo com meu avô. Eu sempre achei... Sempre não, porque na adolescência a gente fica afinando e engrossando. É verdade. Eu achei vídeos antigos e Ave Maria, que coisa horrorosa. Gente, um horror. Mas depois, quando eu comecei a crescer um pouco mais, a voz estabilizou e eu achava minha voz muito bonita. Meu avô, que eu morei com ele a partir dos 11 anos, até o falecimento dele, então meu avô ouvia muito rádio, AM, notícia, né? A época que não tinha FM de notícia ainda, né? Então eu via muita notícia em casa. Lembro da morte dos Mamonas Assassinas, de manhã cedo, ele ouvindo já no acidente aéreo, quer dizer, antes da TV eu já estava sabendo. Então eu acho que isso acabou me levando para querer fazer rádio. Mas quis o destino, quis, né? Embora meu primeiro estágio tenha sido em rádio. Eu fiz 7 meses de rádio universitária. Eu sem ganhar um tostão, cheguei lá para estagiar como redator. Mas logo depois me chamaram por conta da voz para ler as reportagens e depois para apresentar o programa. Então eu ainda fiquei uns 6 meses apresentando o jornal. Era o Jornal da Educação da Rádio Universitária, que eu tenho muita satisfação em falar. Foi as primeiras portas abertas para mim, né? Integral, né? E aí logo depois eu fiz, enquanto eu estava na Rádio Universitária, eu fiz uma seleção para ser apresentador da TV Universitária. E aí eu passei e tenho muita satisfação em falar também que o primeiro programa da TV Universitária exibido foi apresentado pelo Magão. Que à época era um estudante franzinho, mais feito que eu sou hoje, não tinha roupa para vestir, pedi emprestado ao amigo Pedro, eu não tinha uma camisa de botão para você ver, eu não tinha uma camisa social para apresentar o programa. E foi ele que me emprestou, o Pedro, e foi assim que eu comecei. Aí pronto. Brotou o comunicador, né? E tantas histórias, com certeza, né? De lá pra cá. Muita história. E a timidez nesse meio tempo, a timidez foi... Foi. Né? Na verdade, eu administro a minha timidez, né? Eu acho que ele faz esse negócio pra se esconder da timidez. A gente costuma fazer, na verdade. Ele falou isso e tem gente que não acredita quando eu falo também que eu sou também um pouco tímida, né? Principalmente quando é um ambiente desconhecido. Quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu tinha até, sei lá, gaguejava. Toda vez que eu gaguejava, quando eu ia falar, eu ficava nervosa, dava um embrulho na barriga, eu acho que até hoje. Em algumas situações eu me vejo assim, e foi o teatro. Você fez teatro? Eu fiz até capoeira, tava pra trás. Tudo! Fiz teatro e eu me apaixonei pelo teatro. Acho que foi assim, uma libertação mesmo. E me fez ser tão expressiva, né? Eu sempre fui muito expressiva assim com o corpo. Eu tive até que dar uma maneirada, porque isso... As pessoas sempre me consideraram extrovertida, né? Eu sempre, tanto na escola quanto na faculdade, eu sempre era voluntária, eu sempre estava como líder das gincanas. Então, assim, essa iniciativa, essa vontade de comunicar e de fazer o negócio acontecer, eu sempre tive. Mas a timidez ainda existe dentro de mim. Então, em algumas situações eu posso parecer introspectiva, ou então, tipo assim, Maria é besta, não quer falar. Mas não é. Mas me dá liberdade, se eu me sinto confortável com você, meu filho, aí acabou, né? A destruição. Que bom, eu tenho esse dom, tá? De deixar minha vontade, graças. Adoro, é bom. Eu também sou muito de energia, né, com as pessoas. E a Maga falou como foi que nasceu o comunicador e você. Como nasceu essa comunicação? Pronto. Além desse poder de liderança tímida, mas poder de liderança, né? Então, ela quer mandar em mim. Olha! Este conversa, Luiz Esteves. Daqui a pouco o Luiz vai falar como foi que ele conheceu a mulher da facada. Ah, eu quero saber. Ô, Rita! Bota desgrama. Que mulher de facada. Não, porque tem muito a ver também com a profissão dele, né? Como foi que ele conheceu o grande amor. Então, assim, fica essa expectativa para você continuar aqui. E aproveita para se inscrever e para compartilhar e para curtir, porque tudo isso faz engajar esse podcast que tá aqui, ó, já desde quando o negócio era mato, tá? Isso vai aparecer para outras pessoas também. Então, eu comecei no rádio vendendo creme de mão. Para começar. Olha,
Volta Era cheiroso o creme, Mayara? um creme de silicone que formava uma película, uma camada protetora da Mas tinha cheirinho? Tinha? Era Tinha um gostosinho? cheirinho, era da Corpo Dourado, porque eu fui promotora, né? É. Promotora, eu fazia meu estágio. Eu tava no 4º semestre de jornalismo, e aí eu fui fazer esse estágio porque era o que tinha na comunicação, porque vender é comunicar. Então, assim, eu acho que me apaixonei pelo marketing também, que é uma das coisas que tá presente na minha vida hoje. Justamente por tudo isso. E tudo isso é comunicar, né? Como comunicar é você se expressar, né? Para o mundo de várias formas. E aí eu tava no sábado, porque eu devia horas por conta da faculdade, às vezes eu tinha que, sei lá, atrasar ou então chegar depois. Então no sábado, nesse dia, eu tava tipo assim, meu Deus do céu. Tenho que ir, beleza, vou vender aqui o creme pra todo mundo. Aí tinha um rapaz que era... Mas tu vende o quê? De porta em porta? Tipo Não, galega? eu tava num supermercado, lá no Antônio Bezerra. Promotora, né? Promotora, exato. Eu tava com um sachêzinhos Aí que era ficava amostras, oferecendo às pessoas, isso, tá? pra fazer vender, porque ó, vai lá dentro. Aí porque botava pra pessoa vai ser o experimentar melhor e tal, creme. né? Não, eu fazia massagem, eu sempre vou com as mãos. Eu sempre vou com as mãos. Então, aí chegou o cara, que ele era... Cara, cheio de Ele era... Tu treina? Não, a pessoa, ele não. Aí, o que acontece, né? Esse rapaz, ele era promotor de eventos de uma rádio, a Rádio Liderança, que era uma rádio que fazia parte do grupo de comunicação. Então vamos lá, né? Esse cara da rádio, deixa eu vender aqui pra ele. Aí ele pegou, tipo, você é muito comunicativo, bora fazer uma blitz com a gente. Aí eu disse, eu faço jornalismo, tô no 4º semestre. Pô, manda o teu currículo. E eu acabei fazendo uma blitz pra Rádio Liderança. O chefe na época, que era o Jean Nunes, né? Ele gostou do meu currículo e falou, só não te contrato agora aqui pra ser produtora, alguma coisa assim, porque eu acabei de contratar uma pessoa. Mas eu vou lembrar de ti. Aí, Miguel, o que lembra? Sabe quando você vai pra uma entrevista de emprego e tipo assim, fica prometendo? Um mês depois, nesse dia era meu último dia de estágio na Corpo Dourado. E eles, tipo assim, graças a Deus vendia muito, né? Porque a pessoa tem o dono do negócio. Conversa muito. Porque eu vendia pra mim, vendia para os meus concorrentes. Acho Então que ela eles... vendia na hora que ela fazia massagem. Né? Automaticamente eles vendiam pra mim, então eles queriam me efetivar, né, durante tempo integral, mas até isso ia ser meio complicado. Então, me ligaram de manhã, não sabia nem mais quem era. Vem aqui na Rádio Liderança, eu vou. Era meu último dia no estágio, gente, eu faltei, eu gazeei o estágio, eu estava com dor de cabeça, tipo assim, eles nunca não souberam, né? Agora vou saber. Agora vou saber. E aí eu fui pra lá e aí eles me contrataram. No outro dia eu tava lá. E aí me fizeram até uma proposta, tipo assim, não, você pode continuar no tempo sem ser integral, né? Meu período, que a gente te dá uma comissão. Eu disse, não quero. Porque, tipo assim, eu tinha acabado de fazer uma cadeirazinha, né, de rádio, eu tinha gostado muito. Eu disse, pô, é na minha área, então eu vou. Então eu fui pra ser atendente. Fui um mês como atendente. Atender telefone. Atender telefone. Fui a melhor. Foi um curso de recepção de eventos uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, tudo que você fizer, você tem que fazer assim, dar o seu melhor. Você abre porta, pois vai ser o melhor abridor de portas do mundo. Então você é a melhor atendente. E nisso eu acho que eu cativei as pessoas e no segundo mês eu já estava fazendo produção, no terceiro eu já estava usando minha voz para alguma coisa. E como eu fiz um curso de contação de histórias, eu acho que o Jean, na época, já vislumbrou isso. Tanta coisa da Mayara. Não. Eu já participei de alguns projetos que eu acho que tudo tá interligado. Às vezes a coisa mais boba da sua vida, lá no futuro ela se encaixa. Poxa, foi por esse motivo que eu tô aqui hoje. Seja o lado bom, o lado ruim, se você perdeu, se você ganhou. E desses projetos, tipo assim, encheram os olhos. Porque, tipo assim, gente com currículo lá, de jornalismo, de produção, de não sei o que, é só o que tinha. Então ele olhou assim, poxa, conta histórias. E no rádio a gente faz isso, a gente conta histórias. Hoje é que a gente tem toda essa projeção de imagem por conta das redes sociais, da internet. Mas antes, voz. Não tinha tava voz. ali, você entrar na casa do ouvinte, e é ainda mais mágico o rádio do que a televisão nesse sentido, porque a pessoa, ela te imagina. Então tudo que você fala, ela tem uma proporção diferente também, né? E aí eu comecei assim no rádio e comecei fazendo fofoca. E eu odiava fofoca. Odiava. Quem te viu, quem te viu. E aí falou assim, você vai sentar nessa cadeira, vai procurar um site, vai formular aqui uma fofoca igual a outra pessoa que fazia aí, e você vai gravar. Aí eu passei 1 hora sentada na cadeira, não consegui ver uma fofoca. Mas aqui eu fiz, foi da Joelma, ainda do Chimbinha no tempo. Até hoje eu detesto Chimbinha. Se um dia ele tiver aqui lá na emissora, beleza, vou entrevistar. Mas assim, eu não perdoo o que ele fez com a Joelma. E aí, beleza.
Aí eu comecei, que era o Paparazzi, o Bochicho dos Famosos. E aí eu comecei nisso. Eu já tinha internet. Já tinha internet. site. A Rádio Liderança saiu do Grupo Cidade, que ela era arrendada, né? Ficou em 29 FM, que tá até hoje. E aí passei um tempo fora, aí até que eu recebi um convite para trabalhar na Rádio Cidade, na 99.1, que é a rádio que eu tô até hoje. E aí, nisso, em 2018, foi 2018, 2019, quando surgiu o projeto do Balanço Geral Ceará, a Gaída, como algumas pessoas lá dentro que já tinham visto o meu trabalho, não sei, enfim. Acho que a Gaída, ela sempre simpatizou comigo, né? A Gaída, ela é uma das acionistas do Grupo Cidade. E é uma pessoa maravilhosa. Você olha assim, você não diz que é dona. Todo diz mundo que que eu conheço, que conhece a Gaída, eu não conheço pessoalmente, mas assim, todo mundo, por uma boca só, fala bem da Gaída. Pra mim, ela foi a minha madrinha da TV. Ela me chamou no corredor da rádio. Ela, Mayara, vamos ser minha venenosa? A gente, como assim? Você odiada, uma cobra, como assim? Porque querendo ou não, é um adjetivo muito pesado, né? E eu já acompanhei algumas vezes, por conta do Paparazzi, a Fabiola Hypert. E na época eu achava muito venenoso. Eu disse, meu Deus do céu, gente, eu não consigo fazer isso. Aí eu pensei bem e tal, meu Deus, as pessoas vão me odiar. Mas beleza, se tá chegando, se bateu na minha porta, vou lá. Porque foi uma coisa que eu também tinha mentalizado, mas eu já não pensava mais em TV, porque, tipo, eu sou completamente fora do padrão. Então, assim, pra mim nada a ver. Você acha, né? Sim, eu tinha muito isso na cabeça, mas hoje em dia não tem mais essa. Graças a Deus. Graças a Deus as coisas mudaram, né? É muito mais importante o que a gente tem a oferecer de conteúdo, sei lá, do que uma carcaça, né? A exigência do povo, né? A exigência de pessoas, assim. Que eu fui pro Balanço Geral Ceará em 2019, comecei um projeto com a Isis, depois veio o Erlan, e um presente agora com o Luiz Esteves, porque assim, o Luiz não sei, ele não lembra, obviamente, né? Porque na emissora que ele trabalhava, passou vários estagiários, pessoas que... Foi estagiária? Não. Os estudantes de jornalismo que vão conhecer a emissora, eu visitei a Verdes Mares, tirei uma foto com o Magão, queria muito resgatar essa foto. E tipo assim, jamais imaginaria na minha vida que eu já tirei foto com ele, que um dia eu ia trabalhar com ele. Ia ser legal. Reviravolta da vida. Só voltei pra Venenosa, porque eu passei, foi um hiato de 6 meses. Eu só voltei pra Venenosa porque eu soube que quem ia apresentar a partir de então era o Luiz Esteves. Então, você tem moral. Muito bem, parabéns. Quando você saiu, ninguém gostou. E eu soube que ia ser a Mayara no dia da estreia. E eu tava de Covid. Porque seguraram né, pra mim e tal. Pra ser uma surpresa mesmo, né? E aí foi uma surpresa super agradável, porque eu comecei sem ela. Né? Porque ela tava doente. Aí fizemos por videoconferência. Foi, acho que os 3 primeiros dias. Eu acho que eu assisti. E eu negativei no dia do meu aniversário, foi 29 de junho de 2022. Então começou dia 27. 28, tá? No terceiro dia foi que você chegou. Foi, pois E de surpresa. De surpresa. Já no Mas eu soube no dia que o Luiz pisou no Grupo Cidade. Foi assim, atônito. Primeiro que a saída do Luiz da Plim Plim pra Mãe Record foi assim um impacto na comunicação cearense, não só nas TVs, mas na comunicação, foi um burburinho. Olha o que esse homem deve ter ficado com a orelha vermelha, que esquenta, né? Não, coitado. Até hoje deve ter mensagem que eu não agradeci. Aproveita e agradece logo aí, viu? Olha, gente, perdeu no tempo, no espaço. Assim, e falando dessa transição, Luiz, já estava lá, né? Apesar da pausa, você já estava no programa. O que tu acha que agregou, ambos, o que vocês agregaram no programa? O que vocês acham que agregaram? Porque assim, a energia de vocês não é incomum. Gente, eu juro, é incomum. A gente assiste muito, eu te mandei uma foto, né? Sim. Eu faço reuniões com a TV ligada, eu boto no múltiplo por causa das reuniões, né? Mas de vez em quando eu fico olhando assim. Pra ver o que está acontecendo, se vocês estão dançando, se vocês não estão. Eu mandei todo mundo foto. Me parou e disse isso. Quando eu mando foto é real, eu estou com a TV ligada. A sintonia de vocês e tal. A sintonia de vocês eu ainda não tinha visto no Balanço Geral, tá? Uma energia tão... Como a gente pode falar? Tão sincronizada. Combina, talvez. Sincronizada. Eu não sei como é os bastidores de vocês, né? Enfim. Não se quebra nos bastidores. Não se conhece. A gente não se conhecia. Eu, na verdade, conhecia a Mayara da TV e possivelmente ela me conhecia também trabalhando, né?
Mas a gente se conheceu lá, no dia a dia, né? No ofício. E aí... Eu fiquei com medo de frescar com ele. Pensei, É, meu Deus, e aí- o Luiz parece tão assim. Meu Deus, Gente! ele vai achar que eu sou uma barraqueira, que eu sou um sabe? Quando ele dançou, eu digo assim. Eu digo, meu marido, não é marido, esse é o mesmo Luiz? Acho que não, é um novo Luiz. Eu também acho. Luiz. Então, o que vocês acham? certo. O que vocês. Como Cobra podem não definir? troca de pele. Não, ela trocou, ela trocou pra ti. Fofoqueiro de Maranguape. É. Não, eu me sinto super confortável ao lado dela, assim, porque eu acho que a gente acabou construindo uma química mesmo, né? Foi ao longo do tempo tentando azeitar essa relação. Eu ainda acho que eu ainda interrompo muito. Eu sou meio assim, eu faço meu papel de bocózão, Mas será sabe? que não é essa que é a diferença? Tipo, eu acho que essa é a meu diferença. bocózão, assim, eu chego para quem é? O quê? E é de verdade, é? Que essa pessoa, vai, cadê? Vai, mulher, cadê? Não sei o quê. Assim, meio, eu não sei de nada. Fico por fora, vou longe. Sabe através dela. Aí é ela que me informa, entendeu? Mas é tanto que assim, eu faço a produção da Venenosa, escrevo, tipo assim, mas eu escrevo pouca coisa, só algumas informações, porque eu sou muito esquecida. Eu sou muito esquecida. Tipo, de estar no outro lado, não sei completar nada. E eu Sério? tenho TDAH, né? Então, assim, às vezes, assim, meu mundo é outro. Aí, o que eu Por já pé ia de esquecer o alô, que eu ia por falar. pé de alô. né? Eu não, Ela gente, manda pra mim, ultimamente... ela manda no WhatsApp pra mim, pô, pé de alô, para a Maiara nos cantos, na rua, e diz, ai, manda um alô pra mim. Aí o que ela faz? Ela manda no WhatsApp. Quem lembra? Não tem como, gente. A gente tem que fazer algum cronograma para poder mandar esses beijos, A porque, gente tá assim, é dando muito tchauzinho massa. no programa e diz, um alô! É tudo muito espontâneo, a gente se sente realmente muito à vontade. Tipo assim, por mais que eu escreva ali e tal, mas é muito natural. A gente conversa, como a gente tá conversando aqui, entendeu? Então, por isso que nós somos suscetíveis a errar também, né? Ou, de repente... E ao vivo, gente. Tem uma coisa mais informal, mais leve mesmo, falando com o público, com o povo. A gente fofoca com formalidade. E entendeu? hoje Não, a com questão da era. responsabilidade é diferente, né? Lógico, Sem né? mentir, apurando direitinho, a gente faz o nosso papel como É que tem tem que as ser. fontes, né? Claro, Tem as tem que certificar, fontes. porque eu não tenho dinheiro para o processo. Mentira, assim, não dinheiro, mas tenho contatos para os processos. Então, cuidado, viu, com o processo. Tá tudo certo, né? Advogado do Paninho fazer arroba, viu? Cuidado. É pior, viu, gente? Dá não. Agora, é lógico, durante toda essa Deixa eu contar só uma curiosidade. ponte, Eu edito o Balanço Geral, toda a parte, digamos assim, mais de notícia, de informação, né, os flagrantes e tal. A parte da Venenosa é toda a produção Maiara. E eu não sei o que ela põe. Então, eu acho que é uma outra... revisão. Nem a frase Nada, do eu não dia. sei de nada. Então, começa a Venenosa, para mim, eu sou um espectador. Entendi. Embora esteja ali como um co-apresentador, mas na verdade, o meu papel, muito na Venenosa, é de levantar a bola para ela, entendeu? Entendi. Para ela bater. E então eu também me divirto, porque para mim tudo é novidade. Então ela vai colocando as coisas, Às e vezes vai descobre na aparecendo ali, eu não sei o que é. Uma coisa ou outra, por questões óbvias, porque a gente trabalha com isso, acaba que num site, numa rede social, a gente te vê, né? Mas é tudo novo, né? É informação nova, é coisa quente que a Maiara traz e tal. Eu acho que diferente do que você fazia também, né? Assim, Totalmente, não é- né? é outro- É diferente, inclusive, Não, é porque do olha, primeiro bloco do programa, porque o primeiro bloco do programa tem um total controle. Eu sei o que vai ao ar. Tudo, a imagem que vai ao ar, eu sei que vai. Às vezes eu peço coisa, inclusive, e aí depois descubro no ar que não está pronto para colocar, né? Mas perrengue ninguém sabe, não. Aí eu fico pedindo, não tenho, mas eu achava que tinha. Tá, enfim. Coisas do ao vivo. Mas vamos a dizer, partir da Venenosa, aí eu digo que eu não tenho mais controle de nada, mas não é para ter mesmo. E eu passo a ser espectador, junto com o povo, junto com o público. Então eu na hora da Venenosa, faço o papel do espectador, de quem está vendo. É mesmo? É mesmo? Quem Bomba. Aquele que vocês veem na hora da venenosa, o que é isso? Quem é? Gente, é tudo de verdade. Mas o Luiz também Nada ele combinado. pegou muito rápido, porque assim,
Aos finais de semana, no sábado, tem um rodízio, né? Eu acho que vários, Miguel Anderson Costa, Anderson Lima, Luciano Ribeiro, Todos os queridos aqui, te Cafiúzia, mandam um Rios, abraço, a Isa sou- também, que tinha admiro estreado, já todos. fez no sábado. Enfim, eu acho muito massa também essa oportunidade, né? Da gente... Eu já foquei com várias pessoas, né? E só que assim, o Luiz em si, eu acho um negócio encaixado porque ele, sabe, ele pega no ar, às vezes só um trechinho. Eu não preciso dar o time. Tipo assim, vai, Luiz, começa, não vai, dá aquele toque. O Luiz ele já vai, né? Tipo, ele nasceu pra isso. Tem essa É muito comunicação muito leve, né? Do mesmo jeito que ele sabe que ele tem uma linguagem para todos os públicos, mas ele consegue ser assim claro para qualquer pessoa, sabe? De forma simples, de forma simpática, ele é assim, no dia a dia. A linguagem do povo. E não tem nada melhor do que você e realmente estar confortável com o seu parceiro de trabalho. É bom demais. Porque eu acho que a pior coisa é você se sentir pressionada, você ter medo, você, sei lá, é ser desconfortável. Tipo assim, com o não colega de ouvir falar e trabalho. ser cortado feiamente. assim, E pra mim é o conversar momento por de mais cima, ok, alegria mas- mesmo, sabe? Porque é um momento assim que eu relaxar e tal, aqui vamos rir. Tipo assim, vamos vamos... tirar o terno, vamos É. sentar e vamos bater um papo na calçada. É Tipo uma isso. notícia ou outra, só que Que é às triste, vezes é um são pouco mais tristes. triste, né? É lógico. É um obituário, é uma coisa assim. Mas, de uma forma geral, são coisas engraçadas, né? Inusitadas. E é muito legal. Eu me divirto muito fazendo. E com essa profissão que vocês têm, vocês já pensaram ou ainda pensam em alçar outros canais de profissão? Não quero mais ser hoje apresentadora nem comunicadora, eu vou alçar outra profissão. Vocês pensam em alguma coisa assim? Bem, hoje, como eu falo, eu faço rádio, TV e marketing dentro do grupo. É assim, eu tenho o privilégio, a honra de trabalhar em um lugar que tem tudo isso junto, onde eu posso aprender, aperfeiçoar as minhas habilidades e realmente todo dia ali na prática aprender com um dos maiores hubs de comunicação do Ceará, que é o Grupo Cidade de Comunicação, né? Isso. E tipo assim, eu quero, por exemplo, profissionalmente falando, eu gosto de dublagem. Só que para fazer dublagem tem que ter o RT de atriz, de ator, né? de atriz, No seu caso, atriz, que é né? no Rio de Janeiro. Não, no Rio ou em São Paulo. Não tem aqui no Ceará para você esse acesso, né? É uma coisa que eu tenho muita vontade. Outra coisa que eu tenho vontade de fazer... Na área de comunicação, né? Não, eu Então amo vai a pro comunicação. estrangeiro, Isso é Maia. fácil. No estrangeiro talvez consiga. Eu digo isso. Não, você sabe, eu digo isso porque. Você lembra da Cíntia Lima? Que apresentou o jornal durante muito tempo. Minha colega, se estiver acompanhando também, manda um abraço. Pois ela começou a fazer dublagem de Netflix. Ai, De que séries legal. do Netflix. Ela mora nos Estados Unidos, né? Eu acho Ela mora, muito legal. ela mora na região metropolitana, agora em Miami, né? Na região de Miami. E aí ela faz dublagem. Que massa. Eu acho apaixonante. Eu acho, assim, incrível. É um universo... Aí eu não sei se ela fez curso, não sei, não conversei com ela Da- sobre isso. das artes cênicas, Mas que é ela massa. faz, acho tão legal. Legal. Eu tenho vontade de empreender também. Para Pronto. pensar também a Voltar a vender creme? A fazer massa. Pode ser que seja creme, mas eu quero fazer, se Deus quiser, um dia ter uma Vai que, vida né? mais tranquila, né? Não só com a comunicação, mas eu tenho essa vontade de empreender em alguma coisa que eu Em alguma goste. área específica, pensa. Acessórios, a parte de moda, né? Eu gosto muito dessa questão de moda, ou seja, de roupa, maquiagem, a parte mais de lifestyle, entendeu? Eu acho Entendi. legal. Eu queria muito poder empreender. Tenho vontade. Dentro da comunicação, o que você pensa, além de apresentador? Certo. O que é que você poderia pensar em fazer dentro da área de comunicação, fora ser Rádio. apresentador? Né? Eu sou uma pessoa que pouco me planejo, sabe? Eu vivo realmente ao sabor dos acontecimentos. É bem... Que deixa frase a bonita. vida Tem que me fazer levar. esse corte. Foca, Falei de novo. fala de novo, foca e faz o corte. Eu não Olha vou aí, conseguir falar do mesmo jeito. Eu sou péssimo para lembrar o que eu disse. Dos acontecimentos. Vamos procurar, vamos Outros procurar. acontecimentos. É bem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? Né? Eu lembro que uma vez, há muitos anos, acho que uns 12 anos, eu fui questionado por uma colega: o que você imagina estar fazendo daqui a 10 anos? Aí ela me disse tudo o que ela queria fazer. Daqui a tantos anos eu quero estar assim, não sei. Eu fiquei olhando para ela e disse: mas eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Engraçado como a gente responde isso, né? Eu não sei nem se eu vou estar vivo. Não, assim, minimamente planejamento a gente precisa ter, né? Mas eu não, eu tô tão feliz fazendo o que eu faço, tô tão realizado. Eu
eu tô tão feliz no Grupo Cidade que eu não me vejo hoje a curto, médio prazo fazendo uma outra coisa. Eu tenho um desejo, e aí por conta que eu enxergo, vejo na minha filha um talento também. Eu queria abrir um canalzinho para ela. Filha de peixinho. Um A Luísa é extremamente A Luísa comunicativa, eu inteligente. diria que ela é mais que eu. Qual a idade dela? Tem 8. É grandona já. Tá? Vamos colocar Ela isso tem pra- 8, mas ela Super parece ter articulada. 11, assim, de grande, né? Entendi. É uma menina grande, alta. Puxou a... E muito articulada, ela é muito desenvolta, assim. Raciocínio rápido, né? Eu já pedi lá em casa, né? Porque lá em casa a gente trabalha num consenso, né? E aí a minha esposa é contra. Ela acha que não é legal, disposição e tal, mas eu já, por 2 vezes, já pedi, né? Vamos tentar e tal. Eu acho que a Luísa tem jeito, tem talento e tal. Mas ela pediu pra gente adiar um pouco isso. Eu também não sei nem se a Luísa quer, né? Aquela fase também de, né? Criança e Pode tal. ter que ver também o pai ali, aí isso dá um gás a mais, né? Tipo, eu vou fazer, quero. Verdade. É muito legal. Deixa eu pedir licença a vocês só um minutinho aqui, Mas pra claro. dar um recadinho aqui da Maga, tá? Chama a vinheta! Você sabe que água é vida, então entende que precisa beber muita água diariamente e de qualidade. Por isso, pensou em qualidade, pensou em água clara fina. Adri Doce Arte. São especialistas em criar memórias saborosas através de seus doces, bolos e chocolates que fazem seus convidados renderem elogios inesquecíveis. Inclusive, faça seu pedido com a Adri Doce Arte. Ela mata a sua vontade com Caixa Felicidade. Olha só. Charmeville. Cabelos naturais, especialista em cabelos reais, cachos, ondas, crespos e tudo que envolve a sua beleza. Salão Charmeville Cabelos Naturais. Lael Chinelos, isso mesmo, gente! Alguém aí pensou em conforto no seu evento? Então pensou em Lael Chinelos, sandálias personalizadas em borracha de alta qualidade, com impressão diretamente no solado. Tem arte exclusiva e divididas na numeração que você quiser. Enfim, seus convidados merecem esse conforto. Lael Chinelos. Estilos Festa, vestidos inspiradores, exclusivos de festa e de debutantes, tá? Sim, você tem o seu estilo e a Estilos tem todos que você procura. Voltando aqui com Luiz Esteves, né? E Maiara Lorena. Eu tô aqui, eu não aguento mais rir, gente. A gente tá falando sério agora, né? A gente queria fazer até um corte. Aí chega perto do microfone Oh. e fala. Luiz, inclusive, deveria investir num carro de loucura de amor. Pronto. Loucuras de amor. Aí, Aí, ó, bombaria. Tá abrindo. Porque ele, né, bem Zé Bonitinho, assim, chegando na loucura de amor. Deus, Como é mãe. que você faria, vai? Vamos ver a versatilidade Só do de sunga branca, sem forro. Como é que você, por exemplo, aquela, né? Ela tá entrevistando a gente, eu que tô Não, sugerindo. vai, Como é que você faria uma loucura de amor pra um cara que chifrou a mulher e tá querendo se redimir? Vai. Eu sei lá, mano. Como é que você pro seu cliente, ele tá pagando bem. Como é que você faria? Vai, faz aí. Seu Zé, por que você fez isso? Não, aí tu tá falando que tu tá começando a mulher. A dona Maria. Aí é o homem que te pagou pra tão tudo, gente pra barra boa. dele. Não sei, né? Ele não acha que ele ia pagar. Não dá certo, não. Não dá, não. Vocês são muito presentes nas redes sociais, não é isso? Eu agora mais, né? Eu ando acompanhando. Mas eu já te achava. Já me achava? Já. Quando eu fui te stalkear, quando dizia, eita, Tu me stalkeou? Solta tudo! Eu sou FBI, porque
fofoqueira bem informada. Eu fui lá stalkear o passado do Luiz de 1900 da vai Tu bolinha. voltou até a primeira publicação? Não, vou até a primeira publicação. Foi mesmo? Vou em todas as redes sociais. Tu viu como eu stalkear. melhorei? Melhorei. Claro, óbvio, obviamente. Mas você já tinha isso. Eu acho que como você, a partir de então, na sua nova fase, também teve mais liberdade pra fazer o que quiser, aí o negócio... Mas é porque eu sempre Pois é, achei verdade, legal as né? redes sociais. Sempre achei legal, né? De você engajada. ter o feedback instantâneo, né? Porque quem faz TV pode ter feedbacks, né? Mas demora um pouco mais. Você precisa de um outro recurso, né? Às vezes da própria rede social para ter esse retorno, né? E hoje em dia, rede social É real time, né? Ali na E- hora. E a internet, né, propicia exatamente isso, né? Tudo muito ali naquela hora. Eu cheguei, por exemplo, ao Twitter, que hoje é X, mas vai morrer Twitter na minha cabeça. hoje é o quê? X é um X, Eu não né? sabia. É. Quando eu vi X, gente, eu baixei o... Eu cheguei no Twitter, agora vamos fazer que nem a história. Quando tudo tava... Eu não ouvi, não. Volta, O fita. Luiz não sabe o que é O isso. que foi? Inclusive, é porque eles queriam, acho que concorrer com o O que é? thread, né? Tu abriu um Não, OnlyFans? aí é um X, eu baixei o X vídeos, gente, não era só o site. Nunca sei. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Agora que eu produção. É, não, tá tudo preto Né, agora. eu cheguei no TikTok, Twitter, X e quando thread. tudo, a história, quando tudo era mato, entendeu? Nunca Não tinha consegui nada. engajar no Twitter. Eu Não consigo, nunca tô há consegui. 14 anos lá. Caramba. E você usa 14 muito anos. o X? Na verdade, eu usava mais o Twitter para me informar e para ficar por dentro do que estava rolando nas bolhas, né? Então, assim, o que tá rolando e tal, não sei o quê. No Twitter, você mais no profile. Eu publicava pouco. Eu tava mais ali como ouvinte, no caso, né? Entendi. Um leitor. Né? Né? Um leitor, né? É, um E leitor. lá não tem muito filtro também, né? Até uma rede social um pouco mais perigosa. É. Até porque tudo tá muito polarizado, né? Opinião política, religiosa, aí isso leva também à intolerância, que é o que é ruim dessa abertura nas redes sociais. Então, o Twitter já, tipo assim, quando, assim, eu sei que pode parecer errado, mas, por exemplo, quando viraliza no Instagram, no TikTok, tipo assim, fulano de tal... Vazou isso, vazou aquilo. Lá tem, por conta de políticas de privacidade, né? TikTok também. Eles, Sabia que TikTok? Sim, Às vezes eu já total. publiquei o mesmo vídeo no Instagram e no TikTok. E o TikTok TikTok barrou. É. Eu acho que eles Inclusive, são eu mais já rigorosos tenho aí, no né? Sem TikTok. ter mesmo sem ter a página. Sim, inclusive no TikTok eu já recebi um aviso de possibilidade de perder a conta. De perder a coisa de ser banido, é? Banido. Pois Foi. é. E lá no Porque Twitter eu não tem. publiquei, Eu vou lá publiquei procurar. 2 vídeos de notícia. Só que eram notícias Às vezes mais tem fortes. aquelas e tal. palavras, né? Que são Os gatilhos, bloqueados né, pra e eles, tal. Às vezes não é nem nada demais, não é nenhum contexto, Mas mas quem como é um vive robô. mais já sabe. Aí eles têm as artimanhas, né? Cortam a palavra, substituem algumas Censura. letras, né? Fazem um Caracteriza, pizinho né? e tal, E falando nisso, como é que vocês lidam? Se é que já tiveram, não sei. Eu pesquisei muito vocês, mas eu não vi nada sobre hater, tá? Mas já Sem sofre- polêmica, todo vídeo sem polêmica. Nem sempre hater é polêmica, é só maldade mesmo. Não faz, né? Mas vocês já passaram por algum tipo de coisa nesse sentido de hater? De comentar coisas? Esses dias eu vi algo no teu Insta. Tem. No teu, Qual das coisas? você comentou alguma. Não sei o que você comentou lá, postou e a pessoa comentou negativamente. Aí falou assim, você não tem o que fazer, tipo isso. Mas tem muita gente que não tem que fazer. Assim, com relação à minha profissão, por exemplo, de falar de famosa e tal, acho que o único problema que eu tive foi com o pai da Melody. Sabe quem é a Melody? Aquela Pois é. cantora bem novinha, né? Isso. Que não sai de eu- 14? Não saía, né? Isso, não, continua nos 14 anos para sempre, né? Ela tem quantos anos mesmo, era? 15. É o quê? 15. Hoje eu vi Ela tem 16. 15. Não, ela tem 15 anos. Ganhou um carro, não sei o que, rosa, sei lá. Isso. Tá aí, já veio. Ela começou com Tá quanto? 30 12? anos, ela tá 11? 30 anos. Não, mas acho que com 8. Ah, Ela tá, tá por muito isso, mais então. tempo. Ela tá com Mas é 15 porque, agora. assim, querendo ou não, o pai dela sempre, me desculpa, mas sexualizou muito ela. Foi uma Demais. exposição,
tipo, foi vendo que dava dinheiro, isso, aquilo, eu acho até ridicularizando ela, porque tipo, tem umas coisas meio nada a ver, né? Uma carreira, infelizmente, cercada de polêmicas. E se tem polêmica e a gente trabalha com isso, então a gente vai falar. E ele achou ruim, então acho que ele foi atrás de todo mundo. Aí ele veio atrás de mim, ele veio atrás de mim, disse que ia me processasse, continuasse falando mal dela, aí me bloqueou do dele e do dela. Eu falei assim, meu filho, pô, então você vai... Mas você falou nas redes sociais ou na Lá televisão? no Instagram. Não, eu falei na televisão, Ah. que foi até a polêmica dela com a Anitta. Aí eu peguei e falei que boa parte da culpa de tudo isso que tá acontecendo era do pai. Que dá má administração na carreira da menina, né? Que uma hora ou outra, isso não é legal. E aí, ele veio, achou ruim, falou só, se você continuar falando mal da minha filha, eu vou lhe processar. Meu filho, você vai processar todo mundo que fala. Eu tô só noticiando, não tô falando nenhuma em verdade. Aí ele me bloqueou. É tanto que quando eu quero saber notícias dela, ou vou em algum site, ou eu olho em algum perfil secundário. Né? De Por que não? segurança. Por que não? É, mas assim, os poucos comentários que já me Você tem chegaram, outro, é? tem uma história. Eu Não vou te tem, vamos cortar essa parte. Não tem, eu não tenho. Mas aqui já chegou, assim, de maldade, porque algumas pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, né? É. E que Muita se esconde por trás do perfil, durante um muitas tempo vezes foi perfil mesmo. fake. Continua sendo, mas não tanto como era, Mas né? a legislação brasileira já Os avançou crimes muito, né? cibernéticos, né? E Com tudo relação mais. à internet. A gente consegue Não é até mais. se assegurar, né? É. Que é crime e você pode ir atrás dos seus direitos. Mas muita gente se esconde por trás de um perfil fake, né? Pra, sei lá, falar sobre a sua vida. Porque fala sobre você, sobre a sua vida amargurada. Uma pessoa que faz isso, tipo, não é feliz. Eu já recebi comentários gordofóbicos, por exemplo, né? Ou acerca isso da que eu ia minha perguntar pra imagem. você. Isso já chegou, graças a Deus, assim, numa proporção bem menor. Acho que tem gente que sofre muito mais com isso. Mas como eu também sempre me mostrei muito tranquila, muito bem resolvida com relação a isso, eu acho que as pessoas querem incomodar mais aquelas que sabem que vai ferir. Que se Que são incomodam mais mais, que dói sensíveis a mais. determinados assuntos, né? Acho que quanto mais você se importa com isso, com a opinião alheia, mais chega pra você como forma de ataque. Quando você se blinda disso, é tipo, pô, vai bater lá e vai voltar, então não vale a pena. Mas, enfim, de verdade, Tá se incomodando. quem paga as minhas contas sou eu, então Eu quem há se muito critica, tempo. fazer que nem a Jojo Todinho. Eu há muito tempo eu noto isso, né? Sempre tem alguém para falar. E claro que a gente acaba se importando, né? Agora resta Dói, a gente. gente precisa só dosar o quanto a gente se importa com aquilo, Sim. né? E também filtrar, porque às vezes não chega a ser um comentário maldoso, mas pode ser um toque que a pessoa está lhe dando, sabe? Será que você de fato não exagerou? Será que eu acho que serve também para a gente Filtrar. filtrar, Eu acho que é- balizar um pouco do que a Isso, gente eu acho que a forma que é falada também, plena, sei lá, tem direct, conversa ali, puxa uma. Não é amigo, mas é a pessoa pública. É público, tem que aceitar tudo. Não, gente. É. Vai no direct, puxa ali, algum conversa, tu falou que eu não gostei muito, o que a gente vai fazer pra tu não fazer isso, eu não falar isso, enfim. E a gente É, gosta de fala. receber elogio. Aí quando vem uma Que- crítica, a gente fica meio assim, às vezes aquela crítica ali acaba com tudo, né? Mas não A gente precisa colocar na cabeça e ter muito equilíbrio de que, pelo menos ali naquele momento, é a minoria, né? É alguém verdade. que, por algum motivo, tá ou querendo nos ver infeliz, ou enfim. Ou só lá desesperada mesmo, por favor. Separar se realmente é uma crítica que vai ser construtiva pra você, que adianta, deixa eu realmente reavaliar, como o Luiz falou. Ou se é um comentário, tipo, maldoso, pra querer, sabe, te destabilizar. Ou, por exemplo, uma outra coisa, que as pessoas são muito intolerantes e, às vezes, por deduzir o seu posicionamento político, você também pode ser atacado por isso. Tá Demais. muito doente, né? Essa polarização, esse Eu, radicalismo infelizmente, Eu eu vivo tentar- isso, mas eu vivo isso não por questões políticas, mas eu vivo por questões de time, né? Eu sou declaradamente Aquela que foi aquele cabelo. O que foi aquele cabelo? inteligência O Igor falou artificial. assim, meu marido falou assim, ó. O Luiz é cabelo grande? Eu não, acho que não, acho que é algum aplicativo, algum coisa do gênero. Meio fresca, viu? Eu já há muito tempo, resolvi abrir, porque aqui na imprensa do estado do Ceará, de Fortaleza, as pessoas meio que escondem, não falam, né? Porque tem receio, tem medo da torcida, ou das torcidas, das ou de alguns torcedores, na verdade. De uma parte dos torcedores. E eu achava que não era legal, porque eu ia para o estádio, eu ia para o estádio com o papai e tal. Então, assim, não fazia sentido eu
Primeiro que eu não trabalho com esporte, né? Eu falo sobre esporte, noticio sobre esporte, mas eu não trabalho diretamente com esporte. Segundo, eu tenho muito claro na minha mente o que é o Luiz CPF e o que é o Luiz CNPJ. O que é o Luiz vida pessoal e o que é o Luiz trabalhador, jornalista, apresentador, comunicador. Então eu separo muito bem. Hoje uma pessoa, li recente agora, antes de vir para cá, um torcedor colocou assim, jornalista parcial. Foi exatamente nessa publicação. Eu estou com a camisa do Fortaleza de cabelão. Aí disse assim, jornalista parcial. Aí deu vontade de responder, parcial por quê? Tem coisas que dá vontade Porque de eu falo pro Ceará tranquilamente, assim. Aí, de vez em quando, obviamente, eu faço uma brincadeira, tiro uma onda e tal, fresco. Que é o que os torcedores, os parentes fazem em casa, né? Mas só que é preciso ter muita maturidade. Muito. E a gente já fez quase que uma campanha de um campeonato da paz. Eu fui vestida com a camisa do Vozão, que aí algumas vezes a gente já fez isso. e ele com a camisa do Fortaleza, pra tipo assim, porque a gente, o torcer, ou então competir, sabe? Na esportiva. Na esportiva é justamente isso, pra ser essa coisa leve. Mas se transformou num negócio assim tão nocivo que eu fico assustada. Eu, por exemplo, tenho medo de ir ao estádio. Realmente pelo medo da violência, que infelizmente é desenfreada, principalmente quando tem um clássico rei. E eu fico muito feliz de saber que a Luísa torce pro Ceará. Ela é do contra dentro de casa. E ela é tão opiniosa, eu acho muito massa, que eu acho que o Luiz deve ter incentivado a ser Fortaleza. E como foi que ela decidiu? Tu compartilhou isso, né? Assim, né? Eu nunca fiz pressão dentro de casa para ela torcer nada, né? De comprar pare, de nada, de comprar camisa, nada. De levar a Luísa pro estádio, nada. Nada, até porque eu acho que também pesou um pouco essa questão do machismo, né? Você menina, aí... Os meninos já teriam vestido, né? Exato, sabe? É a menina, aí não vou... Tudo né? tá... Aí deixei correr frouxo e tal, não sei o que, quando eu vi, talvez por influência na escola, a melhor amiga dela é Ceará e tal, e aí eu tenho parte da família, inclusive meu irmão torce Ceará. E então a turma começou, quando ela se disse torcedora do canal. Olha, desce. Olha, não acredito não. Então, Esse canal aqui na minha frente. Então o meu irmão comprou uma camisa e uma toalha para ela e tal. As pessoas começaram a dar presente do Ceará e eu já não tenho mais muito o que fazer. Aceita. Hoje, eu queimar, eu levei a Luísa na loja do Fortaleza. Aí fiquei com ela, filha, você não quer nada e tal, não sei o que. Olha a indução. E a gente saiu, né? a gente saiu numa discussão. Aí ela disse assim, ela dizendo assim para mim, papai, o que é que você acha que poderia acontecer se eu entrasse com a camisa do Ceará dentro da loja do Fortaleza? Aí eu disse, Lu, eu acho que é um tanto quanto desrespeitoso, né? Eu acho que o torcedor de um time entrar na loja do rival porque tá, enfim, ou lembrou de um presente, porque sabe que a pessoa gosta, ou porque está acompanhado do torcedor daquele time, como foi o caso dela, né? Entrou com um pai que é torcedor do Fortaleza. Agora, entrar com a camisa talvez não fosse de bom tom, né? É uma afronta, eu acho, muito grande. Então, aí eu fico tentando dar essa dosagem e explicar algumas questões para ela. Para ela entenda melhor, né? Para ela entender melhor, porque na idade que ela tem, entender de tem cara... inocência, né? Porque, tipo assim, o normal seria, vamos conviver. Se a gente convive em família, teu irmão com a camisa do Ceará, eu com Fortaleza, então acho que é para todos os ambientes, mas infelizmente por conta da violência e da intolerância que isso é meio que inviável. Mas eu acho que, assim como, tipo, se você tem uma opinião política, uma ideologia diferente da minha, a gente deveria conviver em harmonia. Se eu tenho uma religião diferente, tanto faz. Se eu vou para uma igreja católica, para evangélica, para banda, eu acho que deveria ser livre, mas essa separação acaba se tornando, assim, sei lá, mais... A minha opinião é a certa e a sua é errada, então não vamos conviver, vamos brigar. E ultimamente não tem nada na rede social que dê mais ofensas, que cause mais ofensas do que essa questão de política, essa questão de time e a religião. Incrível, né? Uhum. Não tem a questão de... Tem um ditado que diz, inclusive, discute, né, que a gente não deve discutir. Tipo assim, o que é que vai diminuir a minha vida ou aumentar se ela torce Fortaleza ou torce Ceará, e se é Porque Flamengo, se é essas não sei coisas o quê. todas mexem com o coração,
para além da cabeça, né? É. E aí, quando mexe com o coração, é difícil você convencer o outro a mudar, a pensar diferente, né? Eu sou a favor de que a gente precisa saber conversar, dialogar, né? Eu acho que não tem coisa melhor, não. Ou é o Conversar. poder de argumentação, de você, né? Réplica e tréplica e tal. Mas hoje em dia está muito difícil. E eu não falo, assim, eu, na minha concepção, eu não falo nem em mudar, fulano mudar, ou, sei lá, ser diferente de outro. Mas, tipo, é respeitar a minha religião, é respeitar o meu time, é Claro, respeitar respeito antes de tudo. quem eu votei, ou se eu não votei nada, que eu, né, enfim. Tem muita gente que nem votou em ninguém, mas só pra atazanando, pra estar brigando, fica ali, fulano isso, fulano aquilo. Enfim, eu acho que não existe a questão nem de mudar. E sim aceitar perfeito. o que você faz, o que você deixa de fazer é problema seu. Para quem você torce é problema seu. Eu torço Ceará, eu torço Fortaleza, eu torço Ferroviário, Mas tá? eu digo que às vezes Eu tô quando se brigar, começa assim, por uma causa disso. discussão, às vezes a pessoa começa a discussão querendo mudar o pensamento do Pronto, outro. que esse eu acho que esse é o grande erro. Exato, é isso mesmo. Esse é o grande erro. Porque não existe você querer. E não muda, né? A gente convive, desde que nasceu que é pai e mãe que não muda a gente, ou vice-versa. Enfim, Nós nascemos diferentes, né? Eu Exatamente. sou filha sou a mais velha de 4 irmãos e todos nós somos completamente diferentes. Já brigamos de pé, de porrada, já brigamos de porrada. Coisas de irmãos. Coisas de irmão. Tá Mas a tudo partir certo. do momento que eu Mayara, me percebi que eu já estava partindo para a progressão mais pesada, gente, não vale a pena, não vai mudar. A gente tem que saber encontrar um ponto assim, de diálogo mesmo. Vamos se resolver. E eu acho que na vida deveria ser assim. E cada um tem que procurar melhorar no ponto que, tipo, rapaz, tem muita gente falando isso aqui, ó, eu tenho que melhorar isso aqui. Eu não tô querendo mudar. Eu tenho que ver, eu tenho que melhorar. Se você é importante para mim e tá pontuando uma situação, Maga, aqui tu poderia, isso aqui tá me ofendendo, tá me chateando, algo do gênero. Eu tenho que procurar mudar não, melhorar no ponto em que ela está falando, porque ela é importante para mim. Vocês já deixaram de falar com os irmãos, assim? Eu Fala nunca. com o pai, com a mãe? Não. Eu Já? nunca. Assim, não exatamente por política, mas a questão da pandemia, por exemplo. Aí Por foi exemplo, fazer com- Foi com uma meu questão pai. para Ele não queria Pra tomar. manipular o embate. Pô, meu pai, ele não queria tomar vacina. E eu, meu Deus, foi uma coisa assim que. Porque nós não deixamos de trabalhar. Não deixamos de trabalhar. Deixar o grande. Porque a comunicação, assim como a saúde, também é uma área essencial. Parou. Para informar. E ele com o papel de entreter. E num momento tão de angústia, assim, quando a gente volta, o mundo inteiro foi modificado por conta disso. Hoje nós não somos mais os mesmos. Né? Alguns melhoraram, outros ficaram piores. Vai falar Né? isso. Depois E eu, tipo, briguei muito com meu pai, que ele disse que tinha medo de tomar vacina, por isso e aquilo. Até mesmo, de repente, pela falta de informação, do entendimento. Então, eu tive que ter calma, mas em alguns momentos eu não tive calma. Eu tive que ser mais agressiva. Por favor, toma. Tá? Se eu morrer, Medo, né? eu Medo. morro também, né? Porque você quer cuidar, né? Gente, desde que a gente nasceu, a gente toma vacina. Aqui, ó, tem Nesta uma marca época, da minha eu me mudei BCG. para casa do meu sogro. Nas minhas briguei com meu pai. férias, eu fui para casa do meu sogro, porque a minha esposa queria, de alguma forma, proteger o pai dela, e o pai dela não tinha o mesmo medo que a gente tinha. Então, ele queria se expor e tal, e aí acabou que a gente foi para lá, que aí ele com a neta dentro de casa, a gente e tudo mais, ele se sentiria, digamos assim, o tempo passaria mais rápido. dentro Fez de as casa. proporções diferentes. Eu vi gente próximo morrer, entendeu? As duas mães, duas das minhas melhores amigas tiveram as suas mães Perderam com a as mãos. vida ceifada por E conta da muita Covid. gente viu de muito perto, triste. sentiu de perto, família, amigos, e mesmo assim. Algumas pessoas que, como o Paulo Gustavo Infelizmente. também, que eu acho que foi também uma comoção nacional. A gente passou um A gente mês. acompanhou, eu sinto Muitos como se artistas fosse da família, entendeu? Você isso. vê a dor daquelas famílias. Nossa, gente, não tem coisa pior, não. Aí vendo tudo que foi do caso do Paulo Gustavo, né? Você viu, foram atrás de um pulmão artificial, e não sei o que e tal. E a gente achando que ia melhorar, que ia ser dessa vez. Foi muito Não, impactante. foi um bolo. Eu acho que foi tipo a morte da Marília Mendonça, óbvio que com uma tragédia, né? E também aquela coisa abrupta.
E em alguns casos, porque, por exemplo, ali a gente faz fofoca, e tudo bem que tem gente que não entende, né? Ah, é um desserviço, isso e aquilo, fala maravilha dos outros. Mas, gente, se você for observar, em tudo na nossa vida a gente tá falando da vida de alguém. Seja de bem, de mal, entendeu? É de alguém. Mas a gente é curioso, a gente quer saber. Ah, fulano de tal, ó, morreu. Alguém morreu na rua. Gente, parece formiga num amontoado de açúcar. Do nada tá ali ao redor as pessoas curiosas. As pessoas têm Isso. curiosidade, principalmente na desgraça, querendo ou não. E eu Né? acho que a partir de algumas determinadas situações, né, em casos, a gente pode extrair das Lições, histórias né? lições, Sim. claro. São experimentos sociais, entendeu? Né? A fofoca é difícil ser, isso é fato. Então, Dependendo dela, você tá vendo aí? tá vendo? É. Nessas notícias que vocês dão, fofoca ou não é notícia, né? Vamos combinar, né? Fofoca não é notícia. São fatos. Então, eu relato São fatos da vida você real. relata fatos, né? Exato. A mais impactante que você. Eu acho que foi Marília Mendonça que está falando aí, mas outra. A mais assim, a notícia que teve, uma fofoca que você teve que soltar ali, que não. Não tô acreditando que vou ter que dar essa notícia. Acho que Essa até fofoca. o Gabriel Diniz também. Amor, Também Gabriel. outro acidente terrível. É porque tiveram tantas histórias, assim, que a gente acaba se envolvendo. Por exemplo, o DJ Ives também foi, assim... Teve uma certa comoção, a gente, e por ser próximo, acho que quanto mais próximo da sua bolha, tá ali, mora onde a gente Inacreditável. mora. Então é tipo assim, Inacreditável. você fica mais atento ainda naquele caso, né? E repercutiu nacionalmente. Então, todas as discussões ou situações que dividem opiniões, que de repente a sua é diferente e tal, você acaba se envolvendo naquilo, né? Você imagina ter que dar... Não. Primeiro, escrever. Segundo, ter que noticiar que uma colega muito, mas muito próxima a você está doente. A Marina, né? Ah, Para Marina. mim, foi, assim, Só me até arrepiei. hoje, o momento É que eu ia mais perguntar, difícil da minha carreira. Mais difícil, mais doloroso, com mais tudo. Eu lembro hoje, como se fosse hoje, eu sentado num computador com a época, a editora-chefe do programa, né? Acho que foi um sábado, inclusive, e a gente sentou lado a lado para escrever o texto, né? E ela amiga pessoal, e eu um colega muito próximo, né? Porque para mim a palavra amigo tem um significado muito forte, né? Mas a gente para algumas pessoas a gente era amigo, né? Isso. E mas é uma pessoa muito próxima, por quem eu tenho muito carinho. Então a gente sentou no computador, nós dois, eu ia escrevendo, redigindo a nota, porque não sei se vocês sabem, mas boa parte do que a gente fala na TV é escrito antes, né? Aham. E eu redigindo, e aí eu olhava para ela e a gente chorando, super doloroso, porque, né, enfim, a gravidade da doença. Não sabe o que está por vir, infelizmente. Exatamente, tudo. E a gente já sabia, mas chegou a hora de comunicar a todos, né? De tornar isso público. Foi super complicado, super complicado. E foi uma comoção nacional, né? E aí voltou, a gente escrevia, disse, não, isso tem demais, tá demais, volta, apaga e tal, lê de novo, vamos ler, vai, aqui, não, peraí, não, isso aqui tá um tanto indelicado, não, aqui, e medindo as palavras, né? E eu acho que como eu praticamente chorei tudo que tinha que chorar na hora de escrever, de redigir aquilo ali, né? Na hora que foi ao ar eu me segurei mais. E aí, Eu consegui me como segurar é essa um pouco questão de mais. vocês. Como é que vocês conseguem, né? Porque uma notícia assim. Você tá. se envolve, né? E aí, como temos também agora outras notícias de crianças, por exemplo, eu fico aquelas louco. né, situações absurdas. Não, eu já chorei fico louco, de revoltado. criança, é complicado. Mas sabe o que é pior? Eu, assim, no meu caso, às vezes quando eu fico nervosa, eu tenho crise de riso. Já tive crise de riso. Não vou contar o que foi, porque é muito, assim, intenso. O pobre Né? do Luiz achou que eu tava passando mal. Foi, assim. verdade. Sério. Verdade, eu fiz mesmo. Eu tive que fazer assim. Foi um assunto, assim, bem delicado. E por um motivo de bastidor, porque no bastidor a gente às vezes discute algumas situações, né? Quando dá tempo, eu falo, Luiz, eu falo sobre isso. Tem uns casos mais inusitados, que aí a gente brinca e tal. E aí, por algum motivo, eu lembrei de uma outra coisa e eu comecei a ter uma crise de risos, que eu engasguei. Eu tive que sair. Ninguém lembra. Não, eu achei que ela tava passando mal.
Não, e ele achou que eu tava com Foi, um eu disse gatilho assim, também do a assunto. Mayara tá aqui, Não, e ele sem preocupado, condições e a galera lá em e cima tal. que Eu sabia, falando isso no ar. rindo. Eu não consegui voltar, eu não consegui finalizar. Eu voltava e começava Aí só aqui de soube novo. depois que ela tava achando grande. Ela tá Ai, engasgada. meu, que café de Sogra. fininho, tá francesa. É. Meu Deus. Nossa, foi horrível. Mas e tem gente que não entende, né? De repente vai achar que você não tá sendo sensível com aquele assunto. Só que assim, às vezes no nervosismo, eu particularmente, eu rio. Eu me dá uma crise de riso, às vezes eu não consigo voltar. Não, eu Então tenho um eu caso clássico. admiro. Virou meme nacional. Da piba? Não, Da pimba não, do periquito. Da pimba de boi virou, inclusive, um apelido. É. Né? Aquele só Mas ameaçado foi do periquito. do periquito. Né? Foi notícia no UOL, não sei me o quê, conta, eu bababá, não lembro tal, não, sei não o quê. assisti. Nossa, esse aí. Tem o tá na internet, tem o vídeo, né? Patrícia Nilsen, aqui eu mando um forte abraço, correspondente internacional da Record Da TV. Record, pois é. Lá em Londres, tem um carinho muito grande por ela, por toda a família. A Patrícia apresentando o programa comigo, o jornal comigo. E aí a gente estava numa discussão, no intervalo, né? Porque era uma época que estava chovendo muito aqui em Fortaleza e tinha um alagamento, que a repórter estava ao vivo lá. Tudo alagado. E a gente vendo já de bastidor a repórter no alagamento. Então a gente chegou para a editora-chefe, nós dois, chegamos para a editora-chefe e disse assim, vamos colocar o alagamento? Não, tem uma nota para vocês lerem, antes. Aí a gente olhou, estava escrito lá no teleprompter, que é o aparelho que a gente, né, tem a cola, né, para os apresentadores, que a gente lê as notícias. Aí tinha uma apreensão de pássaros. Aí olhamos um para a cara do outro, lá vem, aquela nota de sempre, a mesma coisa. Vai ver, ó, vai ser a apreensão de tantos passarinhos, vamos dizer quais são os tipos do passarinho, não sei o que, bababá, a gente falando isso de bastidor. Ora, volta a vinheta do intervalo. Pá! Aí a Patrícia. Não lembro mais. Disse assim, a Polícia Militar Ambiental apreendeu 35 pássaros silvestres. 10 golinhas, 20 não sei o quê, e tal, Meu não sei o quê, Deus das do céu. quantas. Aí foi dando uma... Foi aumentando. Aquele negócio... Poxa, vida. Aí ela foi engasgando, ela foi engunhando. Lembrando da história que a gente estava falando no intervalo. Aí quando chegou no periquito, aí ela não conseguiu mais. Meu Todo Deus. mundo acha que é por conta do apelido da vagina. Dos periquitos. As pessoas falam, mas não foi isso. Meu Não foi isso, não foi. Foi por conta desse bastidor e a gente querendo ir pro... E num momento tão sério, eu digo que eu não conseguiria, eu nasci pro entretenimento, pra frescar mesmo, porque eu acho incrível o equilíbrio emocional, o profissionalismo que os jornalistas, né, que noticiam, É incrível, olha. tem que ter essa estabilidade emocional de não rir, de sabe pensar, nesse dia eu não porque tive. todo mundo é humano, né, então vai ter uma hora ou outra que você... Esse dia ele olhou pra mim e disse, tipo, vai. E eu costumava, em muitas situações, eu ser sério ou rindo, mas conseguindo, entendeu? Teve uma outra vez. Eu sou fresco, né? Eu sou. E nós na varanda todo dia. Aí, uma vez, já tava uma reportagem lá, eu acho que era dança do ventre, não sei o quê. E eu voltei olhando pra Dança do televisão. ventre, Eu voltei olhando aqui pra televisão. Aí a colega olhou pra mim e disse assim, gostou, Luiz? Aí eu olhei pra ela, isso no ar já, voltou a reportagem. Aí, gostou, Luiz? Aí eu olhei pra ela, gostei muito. Ela não se aguentou. Meu Deus do céu. Ainda bem que era o encerramento do programa. Aí eu só pensei, nossa colega não tá mais conseguindo falar. Muito E aí só obrigado, até piora. amanhã e tal. Consegui. E pior que só Mas nesse piora. dia do periquito, Esses não dias, consegui. eu imagino, esses dias eu vi a Maria subindo lá as letrinhas, né? É. Eu fui batendo. Eu juro, eu tava em reunião, não sei. Até que não tinha nada pra ver por conta da Vi, eu tava em reunião. Vi que subiu e terminou. Eu olhei pra Porque a gente tem Atrás desse negócio, tem que fazer um recorte a gente desse sempre se negócio. cumprimenta, né? E fica, né? Porque
Mas nesse dia eu não. Deixa eu baixar Sim, ela perguntou de que foi, Maga. Eu Nunca sabe ao certo tempo que tem para encerrar de fato. Às Você vezes tem um a gente delay dá também, tchau né? e fica. Vai acabar mais nesse negócio. Tem dia que ele tá falando por foto. É. Aí, porque é uma coisa que a gente também tem que administrar ali ao mesmo tempo, né? E tem só a horazinha, né? Não tem uma regressiva. É só o praticamente. relógio, É mas só o não tem os relógio. segundos. É É só o isso. relógio com os minutos. E ele Então a corta gente não isso. sabe certo quanto tempo falta. Eu pensei que Exato. eles sabiam, tipo, se nos jogos. E a gente sempre entrega pra oração. Teve um dia essa Pra semana. eliminar os pecados de falar mal. Teve um dia essa semana, não sei se você lembra, né? Mas assim, o meu time são os créditos, são as letras que entram ali e tal. E nesse dia não foi, só ia ser a realização, só a logo da TV. Aham. Só a logo da televisão, que deve durar 5 segundos, eu acho. Muito Aí eu esperei, conversando aqui, né? E tal, não sei o que, e eu esperando entrar o crédito de encerramento. E nada, e a gente conversando. Quando foi, do nada, não deu tempo de terminar o raciocínio. A realização acabou. E aí do nada corta. Eu tava esperando, São né? essas coisas E que... cortou. Então não vamos sujar único, né? Não é não. Deixa eu falar pra vocês. Eu não queria encerrar, eu juro que eu não queria encerrar. Juro. Mas antes de nós encerrarmos, conta aí o objetivo. O Luiz já falou que não tem já viva amanhã, né? Mas, por favor, conta o objetivo de vocês. Vamos colocar não divida, vamos colocar para 2024. Pronto, tá? Já que divide, ele vai dizer que não sei se só viva amanhã, né? Me conta o objetivo de vocês, seja profissional, seja pessoal, o que vocês estão aí realmente almejando para 2024. Como é que vocês estão pensando em fazer isso? Só tem um restinho de 2023, 2024, 2025, enfim. Me conta os objetivos de vida de vocês. Por favor. Tá, vou falar mais rápido que eu acho que o Luiz vai deixar ele processar aí no que ele quer, né? Né? Porque é todo o processo. Eu também não sou tão objetiva, mas eu já ficando vai envelhecendo, fechei meus 30 anos, diz que quando fecha os 30 anos, a vida a percepção é diferente. E você tem que decidir um pouco do que você quer, porque se você andar muito perdido ou indeciso, Chega em em canto tudo na vida tem não chega em canto nenhum, né? Eu quero poder estudar mais, cuidar mais da minha saúde, é algo que eu tenho feito, né? Eu acho que deu uma viradinha de chave. Para que eu pensar realmente na minha velhice, se eu chegar até lá, né, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Penso em empreender, sim, mas além de estudar, de tudo isso, eu acho que o próximo ano eu quero noivar. Vida pessoal é isso. Eu acho que o próximo ano eu quero noivar. Eu não pensava mais, exatamente, eu já quero. É cerimonial, Magapentos Eu já é quero seu. uma parte no arroba. Com ou sem arroba, Magapentos é sua, Não, tá? com certeza. Mas o filho, não, em nome de Jesus, agora não tão cedo. Pensei Mas que o Luiz você fez. anunciar o- fez Eu uma- também. O Luiz fez uma expectativa, todo mundo achando que eu tava buchuda. E olha, Eu lembro. toda vez que tem essa expectativa de você estar buchuda ou não, olha, lota de gente. O povo que é curioso pra saber sobre isso. Até Eu não quero envelope eu ficar lembrei. até Foi, envelope, até pra envelope. fazer essa revelação. Isso é muito fuleiragem, né? E assim, mas uma das coisas que eu quero, o Grupo Cidade de Comunicação, ele tá finalizando, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas estão Vai finalizando entregar, né? Se não puder a tua vida, que a gente corta. uma sala de podcasts, né, para projetos, porque ele já tem lá dentro, né, no núcleo, tipo na Rádio Jovem Pan e tal, podcast, mas vocês vão fazer uma sala especificamente para projetos de podcasts. E eu tenho em mente um projeto, né, para podcast, para ser realizado lá dentro do Grupo Cidade de Comunicação, mas eu tenho também muita vontade de fazer outras coisas no entretenimento, que eu particularmente gosto muito. Mas É é, bom isso. demais. A gente vai vivendo, saboreando as surpresas da vida, Exatamente. né? Dia após dia, com muita E como eu responsabilidade. falei que não chega em canto nenhum, mas vocês estão muito bem, obrigada. E sem Aladim, É isso. né? Sem puxar o tapete do coleguinha, que eu acho que Ah, isso é super eu importante. quero entender Então. qual era o do Aladim, ó. Ainda bem que Não? rapidamente ela já Já explicou. O Aladim é uma não é sabia só os não. puxões de tapete. Só que Tu tem. já teve alguma rasteirinha assim? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Não. Nunca Ou percebi. são vibes que eles já. E nunca percebi Né? nada disso. né? Não, Que não. bom. Graças a Deus. Sorte a sua. Não, eu sou uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa muito paz e amor, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas assim. eu ia mesmo se Eu- não vai ser amor, Luiz. O povo. Eu digo assim, se eu, bati se eu- no se Luiz eu não Brabo. fosse. Eu acho que se eu não fosse jornalista, talvez, além de frustrado, né,
Eu talvez fosse um diplomata, uma pessoa assim, porque eu realmente eu sou muito, É o Buda, muito é o tranquilo. Buda, Não, né? não chega a ser Buda, não. Buda. Eu tenho fazer minhas falhas, tenho os meus yoga. defeitos. A minha mulher, se estivesse aqui, com certeza estaria brincando. Tem que fazer um podcast agora só com ele e a Rita agora. Não, Estaria não. brincando aqui meus defeitos. Mas é muito tranquilo, assim, e eu vibro, né? Eu vibro pelos colegas também. Isso é muito bom. Eu acho muito. Eu acho que é importante, né? É importante, né? Compartilhar é somar, né? Não é dividir. É do ser humano você sentir inveja, né? Mas eu não vou dizer da inveja pejorativa, da inveja ruim. Não sei se tem inveja boa, né? Mas assim, é do ser humano. Por que que não sou eu? Por que que não isso, aquilo e tal, não sei o quê. Mas eu acho que faz parte também, ao mesmo tempo, até para o seu engrandecimento, né? Para o seu amadurecimento pessoal, você vibrar pelo outro. Sim. Entendi. Vibrar E tudo pelas tem o seu- e conquistas tudo tem o das tempo. pessoas, né? Eu acho que é muito Às vezes legal. tem gente que quer, só quer, mas nem trabalha para isso, ou então não está preparado para ter aquilo. Então tem esse contraponto aí. É. E o objetivo? Não, o meu 24? O meu propósito, o meu objetivo de vida sempre foi, já de muito tempo, proporcionar uma vida confortável, uma vida boa para mim e para meus parentes, né? Minha família, né? Exatamente. Meus filhos, minha esposa, a gente viver tranquilamente, buscando esse ideal de felicidade e, e, e tentando administrar as dificuldades, sabe? Pra que tudo dê certo. Exatamente. Pra tudo desse objetivo de vida, acho que é trabalhar para que tudo Com o dê que a certo. gente ama. Eu digo que eu sou Eu muito também. privilegiada de trabalhar com o que eu amo. Eu sou Comunicação. apaixonada pelo que eu faço. Pelo rádio, pela TV, por tudo. Assim, eu sou assim, apaixonada por Mas Eu amo a Mayara comunicação. falou agora, quem sabe um projeto no rádio, né? Eu Voltado acho. Olha as às coisas raízes. melhorando, né? E eu acho que o podcast também, Voltar às a gente pode fazer juntos e convidar a Maga. Meu bem. Sim, olha, já aceitei. Muito bom. Já aceitei, tá tudo certo. Não Legal, faça chorar agora, não. podcast. Mas que bom que você, olha, o objetivo de vida de vocês está bendito. Porque assim, é como você falou, ninguém sabe se está vivo amanhã. Mas que tudo dê certo é o que todo mundo quer. Né? E o que a gente tem que fazer por onde aconteça. Porque não adianta você ficar aqui, vai tudo dar certo. Não, você Né? tem que agir, né? É agir e fazer com que tudo dê certo, que eu acho que é o que todo mundo tem que fazer. Até se na hora de mexer. ter esperança. Mentalizar eu acredito na lei da atração também, né? Mas a lei da atração com atitude, né? Não só de, eu quero, eu posso, não só isso. Né? Mas eu acredito muito que, eu acho que todas as coisas, ou as pequenas conquistas da minha vida, antes eu idealizei. Se a gente conseguir idealizar, é mais fácil você encontrar o caminho, né? Entendi. Pra você trabalhar pra verdade. isso. É muito bom. Não, até na hora de ter esperança, a gente também precisa agir, né? É tanto que criaram um verbo, né? Que é o esperançar. Então a gente precisa, de fato, até na esperança, a gente precisa se mexer. É verdade. Olha, como eu não queria terminar isso, gente. Tá muito bom. Mas assim, eu vou encerrar diferente. Eu queria muito que vocês soubessem. Não quero emocionar. Oh, meu Deus. E qual é o teu sonho, hein, Maga? Fale. Qual que é o seu sonho? Oh. É continuar como a gente tá. Oh, meu Deus. A mesa é muito grande, não dá para abraçar. É um sonho, olha. É muito. Você não tem noção do quanto eu tô feliz em receber vocês, não só todos os meus Mulher, eu convidados. sou aqui. canceriana. Eu sou canceriana. Também. Já deixem de lágrimas. Todos os nossos convidados aqui são especiais. A gente convida realmente a dedo, a gente escolhe a dedo. E vocês, assim, estão vindo, tá sendo com chave de ouro. Porque são dois grandes comunicadores, como também já veio também a Luciana Ribeiro aqui, obrigado. enfim. São grandes comunicadores que está me dando a chance de entrevistá-los. Eu sou meio verde ainda, né? 2 anos só nesse podcast. Como cerimonialista, eu sou comunicadora, mas assim, é surreal para nós que estamos começando receber pessoas tão profissionais, tão mestres, né, na profissão de vocês, para estar do lado de lá, com alguém que nem jornalista não é, nem comunicador ainda oficial eu sou, mas eu vou ser, se Deus quiser.
Mas assim, eu quero agradecer demais a vocês, pedir desculpas aqui pela emoção, Que é isso? mas, como eu falei, tá sendo diferente muito. Quando vocês aceitaram, a Mayara falou, Luiz vai, a gente vai, o Luiz, que eu falei com o Luiz, ele também, eu não acreditei, Luiz é muito eu bom. não acreditei. Eu, sinceramente, eu digo, não vai dar certo, eles não vão, não pode, é mentira. Enfim, muito obrigada mesmo, fica aqui a emoção da Maga, da Rejane, tá? Olha aí. Estou à disposição para vocês como cerimonialista. Não entendo nada de arroba, que eu não gosto de negócio de Não, arroba. mulher, Eu gosto de relaxa, dar, tá pelo amor de Deus, o meu trabalho, tá tudo certeza. certo. E, enfim, só agradecer a vocês mesmo por essa chance que vocês estão dando para a Maga, para o Pod Maga. A gente que tem eu particularmente me sinto honrada, privilegiada de alguém querer saber um pouco sobre a minha história, por exemplo, entendeu? É muito doido. Às vezes eu, quando saio na rua e encontro alguém que assisto, ou tem gente que fala, é um momento de descontrair, nossa, eu adoro vocês, por isso, aquilo, pela energia, ou sei lá, porque às vezes eu pergunto por que esse povo gosta da gente, sei lá, é onde mostra o resultado do trabalho, entendeu? Do esforço. Mas Porque a gente trabalha com o que a gente ama, mas existem as dificuldades, isso é fato, Luiz, sabe? E É, os perrengues, muito, e assim como qualquer outro trabalho, entendeu? Então, a gente fica muito feliz, eu E fico no, muito feliz. e no nosso, infelizmente, me perdoe o meu meio de eventos, mas o nosso segmento é uma briga muito grande de Uma egos. disputa, né? Então, para que as pessoas nos apoiem, tá? O podcast. No meio de eventos. Olha quem está aqui, olha quem está aqui, gente. Luiz Esteves, Mayara, veio a Luciana, veio o Clécio, veio, enfim, veio grandes nomes para cá. Mas da comunicação, vocês vieram juntamente com a Luciana e disseram assim, eu não tô repito, eu ainda não estou acreditando, tá? Que eu entrevistei vocês. E enquanto no nosso meio, que nós deveríamos ter esse apoio, a briga de egos não deixa. Então, entendam o mundo de eventos. Isso aqui é apoio. Muito obrigada para vocês, tá? Muito obrigada É isso. mesmo, tá? Eu também agradeço, viu, o convite. Muito bom estar aqui, esse bate-papo. Sinta-se abraçada. Olha, Com esse você, sorriso lindo, Muito né? obrigada. Maravilhosa. você é super Parabéns pra talentosa, vocês. conduziu aqui super bem esse bate-papo, deixou a gente super à vontade. Total. Viu? E No desejar começo mais quase eu sucesso desmaio. para você. Que é isso. Ele falou da minha voz, meu Deus. Desejar mais sucesso, viu? Mais sucesso mesmo, vida longa aí aos seus projetos. E quando a gente trabalha realmente com o que gosta, com o que ama, até os problemas, né? Os perrengues, tudo fica mais leve. A gente, Fica mais E a gente recebe tudo que merece, as coisas vêm, né? É. Você trabalha e o universo conspira para que chegue até você. Então, sem sombra de dúvidas, vai chegar para você, quem tá assistindo aqui agora também. Se você tem a consciência tranquila de que você tá fazendo o trabalho ok, você pode até se sentir injustiçado em algum momento da sua vida. É uma coisa que eu sempre falo. Mas se você aprende a ser resiliente, as coisas elas acontecem no tempo certo. É você ter Fluindo. paciência e trabalho mesmo, entendeu? Você ter dedicação. Então, parabéns. Tudo muito lindo. Vejo você ainda projetando isso com algo ainda maior e com os convidados que você quiser. Obrigada, Você obrigada. pode. Muito, pode, Maga. Pode tudo, Pode pode. tudo. Beijo do Magão pra Maga. Olha só, obrigada, gente. Bem, vou encerrar aqui sem óculos, tá? Mas não esqueçam, gente, inscrevam-se aí no nosso canal e ativem as notificações. Espero que tenham gostado. Me desculpem a emoção, mas Luiz Esteves e Mayara Lorena, gente, pelo amor de Deus, não é pra menos, tá? Maravilhosa. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, meus amores. Pod Maga, o podcast que você vai querer ouvir.